Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Juan, instrutor em CFD da Wiki Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso introdutório ao OpenFOAM. Na aula de hoje daremos início ao conteúdo propriamente dito do workshop do caso Hagen-Poiseuille, que é um caso tutorial do OpenFOAM. Inicialmente trataremos de uma introdução do caso, explicando a física envolvida, e logo depois lidaremos com a configuração do caso no OpenFOAM, usando o solver SimpleFOAM, explicando em detalhes as entradas em cada um dos diretórios que vamos usar. Então, pessoal, o caso Hagen-Poiseuille é um caso clássico no mundo da fluidodinâmica, que retrata uma situação onde temos um escoamento ao longo de um duto circular. Podemos ver uma imagem esquemática desse caso, onde podemos observar a linha tracejada representando o perfil de velocidade desse duto, algumas variáveis importantes como o raio e a velocidade máxima ao centro do duto. Nosso objetivo nesse estudo é simular através de CFD o escoamento nesse duto, a fim de validar o modelo utilizado no OpenFOAM com a comparação com o resultado analítico, representado por essa equação. As hipóteses que tomaremos para a simulação são a incompressibilidade, um fluido newtoniano submetido a um escoamento laminar, um caso bidimensional estacionário e sem gravidade. Dessa forma, as equações que nos interessam são a conservação de massa e a conservação de um momento linear, descritas dessa maneira. Como já foi mostrado anteriormente, esse é o quadro esquemático utilizado para organizar o workflow em uma simulação em CFD. Então, iremos inicialmente configurar o caso, gerar a geometria e a malha do caso, selecionar os métodos numéricos apropriados, efetuar a simulação e, ao final, analisar os resultados. Partindo agora para a configuração do caso propriamente dito. Como eu comentei, o solver ideal para esse caso, que envolve escoamentos incompressíveis estacionários, é o SimpleFOAM. Embora ele pareça simples devido à sua aplicação para esses escoamentos, ele também pode ser aplicado em casos envolvendo turbulência e fluidos newtonianos generalizados. Uma característica marcante desse solver é que ele utiliza o algoritmo Simple para solucionar as EDPs do sistema. Comentaremos mais sobre os modelos de turbulência e o método Simple nos módulos de Introdução à Turbulência e de Acoplamento Pressão-Velocidade do nosso curso. Bom, para iniciar a configuração do nosso caso, precisamos definir algumas condições iniciais e de contorno. O tamanho do nosso domínio será de 10 metros de comprimento por 1 metro de largura. Teremos como pressão de entrada e de saída esses dois valores expressos em Pascal, e a viscosidade cinemática será de 0,01 metros quadrados por segundo. Bom, o nosso caso SimpleFOAM é dividido dessa maneira. Temos o diretório 0, onde entraremos com as condições de velocidade e pressão, o diretório Constant, onde definiremos propriedades do nosso caso, e, por fim, o diretório System, onde entraremos com informações com relação ao método de discretização temporal, espacial e o controle da minha aplicação. Primeiramente, vamos falar do nosso dicionário Control-Dict. Ele fica na pasta System e é o diretório responsável por controlar vários parâmetros importantes na minha aplicação. Logo de cara, temos o Application, que é onde eu especifico qual é a aplicação, que no nosso caso é o SimpleFOAM. Caso fôssemos utilizar outro solver, por exemplo, se quiséssemos fazer uma simulação transiente, alteraríamos essa opção. Logo depois, temos o Start From, que controla o tempo inicial da minha simulação. Caso quisermos iniciar nossa aplicação do primeiro tempo possível, utilizamos a opção First Time. Se quisermos iniciar de um tempo específico, vamos usar a opção Start Time e especificar qual é o tempo desejado. Nesse caso, o tempo desejado foi o tempo 0. Podemos também iniciar a aplicação no último passo de tempo simulado. Nesse caso, a opção a ser utilizada é o Latest Time. De forma análoga, o Stop At determina o tempo final da simulação. Temos como opção de entrada o End Time, que especifica um tempo final,
no caso foi definido o tempo de 2500. O Right Now, que simula apenas o passo de tempo atual e escreve esse tempo em um diretório específico. O No Right Now, que é basicamente igual à opção anterior, apenas com a opção de não escrever o passo de tempo no diretório de tempo. O Next Right, que finaliza a simulação no próximo passo de tempo, escrevendo seus dados em um diretório específico. O ΔT é um controle bem importante da simulação que define qual é o passo de tempo. Então, por exemplo, se eu quero simular uma combustão que dura menos de 1 segundo, é natural que o meu passo de tempo tenha que ser bem menor para eu conseguir identificar como ocorre esse procedimento. Dando prosseguimento, o Write Control determina a frequência com a qual as informações do passo de tempo serão registradas, baseado no Write Interval, que vai definir uma quantidade. Por exemplo, temos como opções o Time Step, que registra as informações a cada quantidade de Write Interval. No exemplo da foto, temos um ΔT de 1 e um Write Interval de 50 com a opção Time Step. Então, muito embora o passo de tempo seja 1, as informações sobre a simulação serão registradas apenas de 50 em 50. Ou seja, teríamos os diretórios de tempo 50, 100, 150, até o meu end time. Mas se o passo de tempo fosse 2, as informações seriam escritas de 100 em 100, pois teríamos um intervalo de 50 passos de tempo, que agora tem o dobro de duração. Passando para outras opções, temos o Runtime, que escreve um diretório a cada quantidade de write interval em segundos. Ao contrário do anterior, esse método independe do meu passo de tempo. Então, no nosso exemplo, se atingirmos 50 segundos, a informação será registrada. O Adjustable Runtime é basicamente igual à opção anterior, com a diferença que, caso o passo de tempo seja alterado e ultrapasse o write interval, ele vai ser ajustado para o write interval, evitando então uma inconsistência entre os dois. Em alguns casos, essa opção é interessante, principalmente quando o passo de tempo é alterado durante a simulação. No CPU Time e no Clock Time, as informações são registradas em diretórios de acordo com a quantidade de write interval em segundos, correspondente no tempo de CPU e no tempo de relógio comum, respectivamente. A opção Purge Write define a quantidade de diretórios de tempo máximo que uma simulação tem. Então, por exemplo, se eu defino 10 diretórios máximos e a minha simulação estiver avançando para um número maior de registros de informação em diretórios, para manter o número existente de diretórios, o Purge Write deletará o menor passo de tempo. Para desabilitar essa opção, basta deixar seu valor como 0, assim como no exemplo. O Write Format define o formato de saída dos dados. O Write Precision define o número de algarismos significativos dos dados, e o Write Compression serve para comprimir os dados, sendo ativado ou desativado pelas opções True, On, Yes e seus respectivos negativos. O Time Format define o formato do nome dos diretórios de tempo produzidos. É o análogo do Write Format para o passo de tempo, então definimos o número de algarismos significativos através do Time Precision e temos as opções Fixed para o valor fixo, Scientific para escrever o valor em notação científica e a opção General, que utiliza a notação científica apenas para valores muito pequenos ou para valores maiores do que o Time Precision. Como eu comentei, o Time Precision é o número de algarismos significativos e o Runtime Modifiable, que é a última opção do nosso Control Dict, permite a edição desse dicionário durante o processamento. Então, por exemplo, é possível você alterar o passo de tempo ou o intervalo de registros de informação durante a própria simulação através dessa opção. Passando agora para o próximo dicionário, temos o FV Schemes. Esse dicionário é responsável por definir a discretização de cada um dos operadores envolvidos na equação do meu caso. Então, por exemplo, existem diversas opções para a discretização temporal, a discretização do operador gradiente, do operador divergente e assim vai. Não vou me atentar muito em explicar cada uma dessas opções, porque mais na frente vamos ter uma aula especificamente voltada para esses métodos de discretização,
mas vou passar de forma breve por cada um deles. O DDT Schemes define a discretização temporal. Para o caso estacionário, que é contemplado no nosso caso, definimos essa discretização como steady state, que atribui um valor nulo a esse operador. Mas, para outros casos, teríamos outras opções, como o Euler e o Crank-Nicolson, que discretizam implicitamente o tempo. O Grad Schemes define a discretização do operador gradiente. Utilizaremos aqui o Least Squares, que se baseia no método dos mínimos quadrados para a interpolação. O Div Schemes define a discretização do divergente. Utilizaremos em geral o Upwind, que é uma discretização de primeira ordem a favor do campo de velocidades, o Linear, que é uma discretização de ordem maior, de segunda ordem, e o Linear Upwind, que é uma discretização de segunda ordem a favor do campo de velocidades. De maneira resumida, a escolha desses fatores vai interferir na precisão da minha discretização, mas como eu comentei, esse assunto será abordado em aulas mais avançadas do nosso curso. No OpenFOAM, as informações de cada célula ficam guardadas em seu centroide. O Interpolation Schemes define a discretização das variáveis desse centroide para as faces da minha célula. O SN Grad Schemes discretiza o operador gradiente normal à superfície das células, podendo ou não possuir um corretor devido à não ortogonalidade dessas células, ou seja, o quão inclinado é o vetor normal à face das células com relação a uma linha imaginária que liga os centroides das células. O Laplacian Schemes define a discretização do operador laplaciano, que é a composição dos dois esquemas previamente citados, como vemos aqui no exemplo. Agora entramos no dicionário FVSolution. Aqui, configuramos parâmetros importantes do solver de cada uma das minhas variáveis presentes na pasta constant e também do algoritmo Pimple. Inicialmente, tratamos do solver que vai solucionar o meu sistema de equações lineares, nesse caso, para pressão e velocidade. A opção solver define qual será o algoritmo de solução que será aplicado no sistema de equações gerado pela discretização das equações em cada uma das células. Já o preconditioner é utilizado para condicionar o sistema linear através de uma multiplicação de matrizes. É basicamente um tratamento das matrizes do meu sistema para facilitar o cálculo. A maneira como definimos o fim do meu processo iterativo é através do tolerance, do head-tol e do max-ter. O procedimento de solução finalizará se o resíduo ficar abaixo do valor de tolerance, se a razão entre o resíduo inicial e final ficar abaixo do head-tol, ou se o número de iterações alcançar o max-iter. Falando agora sobre a configuração do algoritmo Simple, esse será o algoritmo usado na solução das equações de pressão e velocidade. O valor definido em n correctors define a quantidade de ciclos que esse algoritmo terá, ou seja, quantas vezes a equação da pressão vai ser solucionada, reconstruindo o fluxo nas faces em cada passo de tempo. O n non-orthogonal correctors define a repetição da solução da equação de pressão para diminuirmos os erros devidos à não ortogonalidade já comentada nessa aula. O Momentum Predictor aciona ou não o método de predição de momento, que basicamente resolve a equação da conservação de momento linear sem resolver a da continuidade, através de um chute inicial para a equação de pressão. O Residual Control define as condições para finalizar as simulações do algoritmo Simple, ou seja, se os resíduos para cada equação for menor do que o definido nesse bloco, o laço iterativo será finalizado. O Relaxation Factors é um artifício usado para facilitar a convergência da simulação através da relaxação dos termos da iteração anterior, utilizados como condição inicial para a próxima iteração. Em outras palavras, ele garante uma maior flexibilidade desses termos dentro de uma faixa pré-definida. A partir de agora, lidamos diretamente com o dicionário responsável pela especificação da malha, que é o Block Mesh Dict.
Nele, definimos as informações referentes aos vértices, arestas, patches, números de células da malha e a razão de expansão das células. Primeiramente, nos deparamos com uma lista de vértices que definem os vértices da minha malha. A ordem aqui não é importante, mas é importante saber que a cada vértice será atribuído um número inteiro em ordem, necessário para sua identificação. Depois de definir os vértices, definimos os blocos enumerando os vértices, como no exemplo. Note que o primeiro vértice foi definido como o vértice 0. Ainda na seção dos blocos, definimos o número de elementos em cada uma das direções cartesianas. Nesse caso, foram definidas 100 células em X, 10 em Y e 1 em Z, já que o nosso caso é bidimensional. Logo após essa definição, definimos a razão de refino simples em cada uma das direções através da opção Simple Grading, que nesse caso não aplicou refino em nenhuma direção específica. Os patches são regiões do domínio definidas pelo usuário com o objetivo de atribuir condições específicas. No nosso caso, serão aplicados 4 patches, um para a entrada do nosso domínio, chamado Inlet, um para a saída, chamada Outlet, um para as paredes, chamado de Wall, e um para os meus planos vazios, chamado de Front and Back. Nós que para a definição de um patch devemos apenas apresentar os vértices que definem aquela face, sempre respeitando a regra da mão direita. Perceba também que, enquanto o Inlet e o Outlet possuem uma atribuição genérica chamada patch, as faces correspondentes às paredes do meu domínio e as faces vazias possuem atribuições específicas, chamadas de Wall e Empty, o que vai impactar diretamente em como o OpenFOAM vai interpretar esses patches, impondo as condições corretas de acordo com a física envolvida no problema. Com isso, terminamos de ver o primeiro diretório do nosso caso, que foi a pasta System. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo dos diretórios envolvidos no caso. Gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos, e em caso de qualquer dúvida ou sugestão, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco da Wiki Brasil. Muito obrigado e até a próxima aula!